Meus irmãos, nós queremos agora trazer a nossa meditação, a nossa mensagem. Hoje eu quero apresentar para os irmãos uma mensagem sobre coroa. Por que sobre coroa? Porque nós entendemos coroa como símbolo. A coroa tem vários símbolos. A do rei significa poder, a de espinhos significa sofrimento e a do atleta, vitória. Então nós queremos, por esse encaminhamento, falar um pouquinho sobre estas coroas. Usando esse símbolo da coroa, nós queremos pensar no objetivo geral: consagração. Sem consagração, a gente é fajuta diante de Deus. Precisamos da consagração. E no final dessa mensagem, eu creio que você vai também poder fazer uma oração restabelecendo a sua consagração, ou, às vezes, melhorando, lutando, pedindo a Deus para que melhore a consagração na vida. E consagração é o ponto-chave da vida do crente fiel. O crente fiel deve aplicar a sua vida na busca da consagração. Eu leio Josué 3, 5 e 6, e disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você acredita nisso? Santifique, consagre sua vida. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Ou seja, aqui tem um povo e tem uma liderança. A liderança vai à frente. É notório que a liderança tem mesmo que andar na frente. Josué, nesse texto aqui, ele nos informa, nos conduz, nos induz, nos impõe a busca da consagração da nossa vida a Deus. Então, vemos que as determinações e as orientações de Josué são boas. E as boas orientações nos ajudam muito. A sinalização do trânsito é uma orientação que nos defende de acidentes, de traumas, nos defende de questões financeiras, de questões emocionais, porque quando tem um acidente, mas quando a gente observa a sinalização, provavelmente a gente está mais seguro, a não ser que algum outro distraído não observe, ou ousado. Às vezes não é o distraído, às vezes é o ousado. Mas quando Deus está conosco, até nisso Ele nos ajuda e nos abençoa. E as orientações bíblicas também são orientações aqui de Josué para nos mover à consagração. Josué sinaliza e aponta o rumo, oficializa as atitudes. Vocês precisam se consagrar. E o povo deveria tomar essa atitude da consagração. Depois de tal consagração, essa gente iria ver as maravilhas que Deus faz. Sem consagração, dificilmente a gente verá alguma maravilha. Mas consagrando a Deus a nossa vida, a gente está disponível para receber as bênçãos e ver as grandes maravilhas que Deus tem disponíveis para nos mostrar. Quando Salomão orou na consagração do templo, a glória de Deus encheu o templo e as pessoas não podiam ficar lá. Por que isso? Depois da oração. Não foi antes, foi depois. Então, quando a gente quer ver uma maravilha de Deus, se consagra, ora. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9,
tem uma palavra dura contra os que não ouvem o direcionamento de Deus, não ouvem o direcionamento divino, não ouvem a sua palavra. E diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você pensa numa coisa ruim, onde Provérbios 28, versículo 9, nos diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por isso, os irmãos percebem que quando eu começo o culto, eu falo: Deus, aceita o culto, porque nós não queremos oferecer um culto abominável a Deus, nós queremos oferecer um culto aceitável. Então, na caminhada da consagração dos salvos, só existe um caminho, e nele o crente fiel é conduzido por Deus. Que maravilha, que bênção! Quando você está no caminho que Deus instrui, Ele te conduz. Mas na caminhada confusa dos perdidos, desnutridos da graça, estão vários caminhos, e todos eles conduzidos pelo diabo. Ou seja, no caminho que Deus te orienta, Ele mesmo te conduz e te leva a bom termo. Quando a pessoa é conduzida por outro caminho, que não é o que Deus abriu para você caminhar, no outro caminho e nos outros caminhos, é a condução feita pelo diabo e seus anjos. E aí a confusão é terrível. Jesus fala: o caminho para o céu é estreito e tem que carregar a cruz. O servo fiel obedece e busca a consagração. Mas o diabo, se tivesse falado alguma coisa, se tivesse dado alguma orientação, ele dizia: olha, ande pelo caminho largo e não precisa carregar a cruz. Ande pelo caminho largo e que tem muitas regalias neste mundo. Ande pelo caminho espaçoso, pois a vida é tão curta. Ande pelo caminho largo e desfrute as regalias do tempo daqui e agora. Ande pelo caminho largo e desfrute de toda sorte de prazeres imediatamente. Ande pelo caminho largo, que não exige nada de consagração. Vamos recapitular. Jesus fala assim: o caminho para o céu é estreito e tem que levar a cruz. O diabo daria uma orientação assim: olha, nada disso. Aqui comigo é tudo liberado. Pode fazer o que quiser. Curta a sua vida da maneira como quiser. Então, andar pelo caminho largo não exige compromisso de ninguém nas orientações ou nas dicas de Satanás. Porém, quem almeja o céu precisa consagrar-se. Essa é a exigência de Josué: consagrar-se. Sua mensagem estava focada no povo que Deus tinha escolhido para o servir. Logo, tem que andar em consagração. Josué apontou 2 grupos que precisavam de consagrar: o grupo da liderança e o povão. Toda a nação precisava se consagrar. O grupo dos líderes caminhavam na frente, o outro povo caminhavam seguindo aqueles que tinham a função de liderança. Ninguém pode servir a Deus se não estiver em consagração. Para servir a Deus sem consagração, é como aquele palavra de Provérbios: até a sua oração é abominável. A liderança de Israel precisava se consagrar, como nós também. Não pense que a líder aqui é só o pastor, os presbíteros. Cada membro da igreja tem a sua liderança. Se não tem a liderança aqui na igreja, se não é um presidente de SAF, de OPH, de mocidade, mas é presidente da sua casa, e você é líder. O resultado de servir a Deus é que vê as maravilhas. Então, a gente observa outra vez Josué 3, 5 e 6, que disse:
Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer ver as maravilhas de Deus? Santifique-se. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Isso é uma questão de consagração e obediência à palavra. José orienta a liderança de toda a nação para caminharem, para seguir em um só objetivo, a consagração. E a nação precisava marchar também nesse ritmo da consagração. Trazendo para o nosso tempo, o Deus a quem servimos requer a consagração da liderança da igreja, requer a consagração de toda a igreja, requer a boa comunhão entre Deus e o povo de Deus, requer a comunhão entre os irmãos e todos os outros membros da igreja, requer a comunhão nossa com Deus. Depois disso, todos estão preparados para ver as grandes maravilhas que Deus vai fazer. Deus tem maravilhas para fazer diante de nós, quando nós estamos em consagração. A igreja deve estar afinada com Deus para gerar consagração, gerar santificação, gerar avivamento. E a proposta de Josué nos ensina a responsabilidade mútua, a caminhada entre liderança e toda a igreja. Liderança e liderados empenhados no mesmo objetivo proposto pela igreja, empenhados nos eventos programados, evangelização e missão, programação especiais, reformas estruturais, reformas religiosas, envolvimento das melhorias e por aí vai. A igreja precisa se envolver. E para memorizar esse objetivo geral que nós estamos aqui propondo, consagração, nós usaremos o símbolo da coroa, usaremos o símbolo da realeza. O símbolo da realeza do rei é a coroa, o rei, a rainha, e isso vai facilitar também a nossa compreensão. Mas qual é o símbolo da realeza? Respondo, é a coroa. E 3 fatores principais marcam o simbolismo da coroa. E eu pergunto, quais os fatores principais que marcam o símbolo da coroa? O símbolo da realeza. O local do corpo onde é colocado, na cabeça, status. Você olha de longe, está, ele é o rei. Você tem um status. O rei, soberania, poder. A sua fórmula, em forma de ciclo, significa perfeição. E o material que deve ser feito, esse aí é de acordo a quem vai se entregar a coroa. E pensando nesse simbolismo diversificado, contemplamos 2 tipos de coroas. As coroas corruptíveis, que são materiais e terrenas, e as coroas incorruptíveis, que são celestiais e eternas. E é em busca dessas celestiais e eternas é que o crente fiel caminha. Então faremos uma exposição sobre esses 2 tipos de coroas e veremos como elas podem nos ajudar nesse entendimento sobre a consagração. Veremos que as coroas deste mundo não se comparam com as coroas incorruptíveis prometidas ao crente fiel. Então as coroas deste mundo não se comparam com as coroas incorruptíveis prometidas a mim e a você. Destaco em primeiro lugar coroas corruptíveis. As coroas corruptíveis são materiais e terrenas. A coroa do rei, eu quero colocar em primeiro lugar como o símbolo do poder. E eu lerei 2 Samuel, capítulo 12,
versículo 9, versículos 29 e 30, e depois em Salmo 21, de 1 a 3. Em 2 Samuel 12, 29 a 30, diz assim: reuniu, pois, Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso de coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Quando tirou a coroa desse rei de Rabá, dessa cidade, ele perdeu o poder, ele ficou sem poder. Para quem veio o poder? Veio o poder, ficou delegado para Davi, aquele que venceu. Então ele ficou com o poder, a coroa do rei, simbolizando o poder. Mas Salmo 21, de 1 a 3, na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação? Na força de Deus, o rei se alegra e exulta com a salvação que ele tem. Qual é o poder? Está com o soberano. O poder agora não está com a coroa aqui, mas nessa força do Senhor, quando o rei é um rei que se dedica à consagração, Deus o ajuda e ele tem a sua força. Vou repetir a leitura. E como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhe o desejo do coração feliz, né? Desejo satisfeito. Não lhe negastes a súplica dos teus lábios, pois os supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Coroa de ouro puro. Ouro puro. Coroa de ouro puro. Essa coroa vai reluzir, mas a coroa que esse rei recebe, esse rei que tem os princípios de Deus, não atrapalham que ele continue em adoração. Ele fala aí, na força do Senhor, o rei se alegra e exulta. Então, o poder é uma questão de poder para administrar quando é do rei, mas não pode tirar o direito, a capacidade de um rei ficar sem adorar. Não é porque ele é o maioral entre o povo da sua região que ele vai deixar de prestar adoração a Deus. Mas o símbolo maior da soberania demonstra força e poder. Poder que deve ser sem mácula, e nós encontramos aí essa coroa de ouro puro, representando alguma coisa pura. Poder que deve ser sem mácula, sem julgamento imparcial, justiça, brilhante como ouro reluzente, claro e perfeito. Então o rei tem que dominar, ele tem o poder, mas ele precisa de exercer isso com justiça, com clareza e sem corrupção. Então, a coroa de um rei representa poder, poder que pode ter custado o sangue da guerra, poder que pode ter sido emanado do voto do povo, como um país democrático, poder que pode ter procedências diversas, malignas, estabelecidas em maldade, falcatruas, voto comprado, urna fraudada, propinas, poder legítimo, procedência com dignidade. Então, pode acontecer vários tipos de vários meios de colocar uma coroa na cabeça de um rei, ou com falcatrua, ou com o poder do sangue, a guerra, a derrota, ou dignamente. Mas o poder pode estar nas mãos de um rei tirano para massacrar os seus súditos. Um rei bom para administrar bem a sua nação, liderar com moralidade, sabedoria e justiça.
muito bonito. Pode estar na mão de um rei bom, o poder, e ele vai liderar com sabedoria, justiça, amando ao seu povo, mas pode estar na mão de um rei tirano, um rei mau, que pode massacrar. E a Bíblia tem a história de um rei mau, que judiou do seu povo. Aplicando, a coroa do rei representa poder. Poder para governar com sabedoria ou tiranismo. Tem muita gente que não é rei, porém tem poder. É claro, muitas pessoas têm poderes aí que são delegadas através de concurso, de outros meios, mas não é apenas o rei que tem poder. Mas quem está no poder precisa de ter equidade, ter justiça no que faz nos seus trabalhos. Algumas pessoas têm poder e são moderadas, cordatas, ponderadas, seguras e sérias em suas atribuições. Outras têm poder para imperarem a maldade e a derrota alheia. Josué convocou o povo para consagrar, exercer o poder benéfico em favor do povo, em favor da consagração do povo, em favor do ajuntamento do povo para a glória de Deus, e convocando a nação para a comunhão com Deus, convocando o povo para a consagração. Muito bonito o trabalho de Josué. A coroa de um atleta é a segunda coroa que eu quero propor aqui. Nós vimos a coroa do rei, representando poder, status, está na cabeça, perfeição pela sua maneira de ser. Mas agora veremos a coroa do atleta. Eu quero pensar na coroa do atleta como vitória. E como a gente gosta de ser vitorioso. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, eu quero ser derrotado. Nunca. Não lembro. Se já vi, não lembro. E se eu escutar uma pessoa falar, eu quero ser derrotado, eu saio de perto dela, porque pode ser que essa pessoa seja derrotada junto comigo. Eu seja derrotado junto. Mas a gente gosta de vitória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O que é que Paulo está falando assim? O atleta luta, o atleta faz regime, o atleta faz exercício, o atleta treina, o atleta se coloca em uma condição de obediência ao seu treinador para ser vitorioso. Qual é o nosso treinador? É Jesus Cristo. E o atleta está em busca de uma coroa corruptível. Aquela coroa se acabará em pouco tempo, mas nós em busca de uma coroa incorruptível que será eterna. A vitória do atleta gera alegria momentânea. Você já viu? Aqui nós temos algumas pessoas, eu sei os times que os nossos irmãos torcem. Eu não visto a camisa de nenhum time, porque eu não quero provocar nada. E eu não contei ainda para eles para qual eu torço, mas eles descobriram. E eu larguei de torcer, quero dar uma boa notícia para os irmãos. Faz 5 anos que eu não torço para time nenhum. Faz 5 anos. Eu fui vitorioso, porque antes eu era um indivíduo que você está vendo o seu time jogar e perdendo assim, e dá uma angústia terrível. Eu fui vitorioso, deixei de torcer para futebol. Não que eu não goste de futebol, mas porque eu percebi que estava me prejudicando. E o que me prejudica, eu tenho que abrir mão. Mas eu sei que os irmãos têm a felicidade de torcer para os seus times. E a gente torce para que eles ganhem e recebam lá uma taça que vai ficar em um museu e não vai ficar na mão deles. Mas a vitória dá alegria. Aquele que perde vai sofrer, mas o que tem vitória tem alegria. Por que tem a vitória? Porque treinou,
porque teve habilidade, porque teve orientação boa em busca da vitória. Então, a vitória do Atlético gera alegria momentânea. Suas honras tornam-se posse de algum museu. A taça vai para um museu. A taça vai para algum lugar, vai ficar lá. Sua história segue o mesmo rumo. Vocês conhecem aí alguma história de atletas que foram famosos e hoje ninguém fala mais nada sobre ele. A sua natureza é corruptível e o seu desfrute é passageiro. Mas a vitória do crente fiel gera alegria eterna, gera honras que ultrapassam a imposição da morte, histórico que se registra nas galerias eternas do céu. Sua natureza é incorruptível, seu desfrute é eterno. Muito diferente. O apóstolo Paulo fala da luta pela vitória e a maioria das pessoas tem os objetivos na vida. O apóstolo Paulo anota o esforço humano para alcançar os seus objetivos. Todo atleta luta e em tudo se domina. Eu quero aplicar. Nós temos vários objetivos a serem alcançados. Talvez ver o filho recebendo os diplomas, a sua notificação que foi aprovado no concurso tal. Possivelmente a gente fica na expectativa de uma aquisição de uma casa própria, um carro novo e outros objetivos. O apóstolo Paulo fala, lute pelos seus objetivos. Esforce, se empenhe pelo objetivo proposto. O filósofo Mário Sérgio Cortella ilustra em uma de suas palestras dizendo que vaca não dá leite. Você acredita que vaca não dá leite? Não. Para você ter leite da vaca, você tem que se esforçar, ir lá e tirar o leite da vaca. Mas não dá. Ela tem leite, mas você precisa de lutar para tirar o leite da vaca. Às vezes lutar contra a brabeza da vaca, mas se você quiser o leite, tem que lutar. E tem pessoas que são pessimistas demais e não ajudam em nada na luta dos outros, e ainda desanimam os que querem lutar. Quer uma vitória? Se empenhe por ela. Qual o nosso objetivo hoje? Consagração. Nós estamos aqui em busca da consagração, melhoria da nossa intimidade com Deus. Então vamos lutar pela nossa consagração e receber a coroa da vitória, resultado desta consagração. O atleta recebe uma coroa, um prêmio, a vitória, e nós o prêmio da santificação. Então, nós já vimos que a coroa do rei significa poder, a coroa do atleta, que Paulo fala, significa vitória, e agora olharemos a coroa de espinhos, que significa sofrimento, Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelharam-se diante dele, e escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Que coisa terrível. Por isso que na nossa oração, na nossa celebração da ceia, eu falei, eu não queria estar naquela época lá, porque eu não sei se eu não seria um desses indivíduos que ajuda a colocar a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Então eu luto para que eu não seja alguém que atrapalhe a vida de outras pessoas. Eu luto para que eu não seja alguém que tenha escândalo contra outras pessoas. Quando você escandaliza uma outra pessoa, você está colocando uma coroa de espinho na vida de outra pessoa, assim como colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. O sofrimento imposto ao Filho de Deus. O sofrimento foi imposto ao Salvador, coroa de espinho. Homens que não se consagraram
impuseram sofrimento ao Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele grupo não tinha se consagrado. Se tivesse consagrado a Deus, não faria isso. Mas ninguém está livre de sofrimento. Você pode estar passando por um sofrimento agora. Eu não sei qual, eu não sei, mas pode estar. Pode ser provocado por outras pessoas. O sofrimento pode ser gerado por uma decisão errada. O sofrimento pode estar relacionado a uma provação divina, e nunca aceite que Deus está te provando e você vai falar que Deus está te tentando. Quem tenta é o diabo. Deus pode provar os seus servos em qualquer dia, em qualquer hora. Ele quer ver se você é vitorioso na provação. O sofrimento pode estar relacionado a uma provação divina, e não se desespere diante da provação. Ora, que melhora. Aplicação. Se consagrarmos nossas vidas da maneira plena, talvez não provocaremos sofrimento em outras pessoas. A coroa de espinhos simboliza o sofrimento. Deus nos livre dela. Até esse ponto aqui nós vimos a coroa do rei, representando o poder, a coroa do atleta, representando vitória, e a coroa de espinho, representando sofrimento. Mas essas coroas são corruptíveis, materiais, terrenas e passageiras. Veremos agora as coroas incorruptíveis, que são celestiais e eternas. Essa que você precisa. É essa que você precisa. As coroas incorruptíveis, que são celestiais e eternas. Então, as coroas incorruptíveis, espirituais e celestiais. Eu penso primeiro na coroa de glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Quando é dada essa coroa de glória? É dada na manifestação do Senhor Jesus. No último dia, quando tiver tudo encerrado, tudo terminado, tudo acabado, aí sim você recebe, o crente fiel recebe a coroa de glória. Mas de que forma é dada essa coroa de glória? De forma imarcessível, sem corrupção, sem mancha, sem mácula, mas é dada ao crente fiel de vida consagrada enquanto por aqui passou, e esse receberá a coroa de glória. A segunda coroa de nível celestial que nós queremos anunciar aqui é a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. É preciso amar a vinda de Cristo para receber a coroa da justiça. Então a coroa da justiça é dada quando? Também no dia do Senhor. E dada a quem? Dada aos que amam a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Então você vai também receber a coroa da justiça. O crente fiel que teve uma vida consagrada enquanto por aqui passou, receberá naquele dia a coroa da justiça. Maravilha! E a coroa da vida, dada na base da fidelidade ao crente fiel, ao crente que quando aqui passou, manteve a sua vida em consagração. Apocalipse 2, versículo 10. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. O diabo tem a sua ação contra o servo de Deus, só que ele não tem poder de matar, de destruir um servo de Deus. Ele tem poder para provocar, para tentar, para ver se destrói o servo de Deus. E aí diz assim: tereis uma tribulação de 10 dias.
Tribulação de 10 dias, se for uma tortura de 10 dias, aqui nesse mundo é muito tempo. Mas ao vencedor, a glória eterna é eterna. E esse sofrimento aqui passa, mesmo que seja tentado, mesmo que seja forçado na tortura de Satanás. Mas quem for vencedor, herdará a coroa da vida. Continuando o versículo aí. Depois de tereis a tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até, não é até a morte, até o dia da morte. Mas é fiel, tem uma crase aí. Então, ser fiel até morrer, se necessário. O indivíduo bota um instrumento de matar diante de você, fala, nega Jesus, você fala assim, eu nego para não morrer por você. Mas perde o direito da vitória. Ser fiel até morrer, se necessário. O indivíduo fala assim, você vai ser liquidado. Liquida, você pode liquidar a minha vida física, mas não a eterna, porque o diabo não tem poder para atrapalhar a graça divina quando age na vida do seu servo. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa coroa é dada depois, né, de acordo com a fidelidade. Mas essa coroa da vida também é dada depois da provação e aprovação. A gente é provado, e na provação precisa ser aprovado. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Você quer uma coroa da vida? Passa, seja vitorioso nas provações. Tem gente que cai fácil, não aguenta a provação, desiste, não pode ser reprovado na provação. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama Cristo? Você ama Jesus Cristo? Você ama Deus? Ama o Espírito Santo? Então você vai ter uma coroa da vida. Que maravilha! O crente fiel, que teve a sua vida consagrada enquanto por aqui passou, receberá a coroa da vida. Só lembrando aqui para a gente concluir. As coroas materiais e terrenas são corruptíveis e colocadas pelos homens. Homens pecadores. Homens que às vezes não têm nem dignidade. São entregues no pódio da glória. E você vê aí o atleta termina a sua vitória lá, sobe num pódio, recebe uma medalha. O pódio da glória humana, o pódio da glória terrestre, o pódio da glória que passa por aqui. Mas as coroas celestiais e eternas são incorruptíveis e entregues por Deus ao crente fiel que durante sua vida buscou a consagração e a santificação. E são entregues aonde? No trono celestial e não no pódio da glória humana. Lá no pódio da glória celestial. E é entregue por quem? Por quem não tem pecado. Por quem ama a sua vida. Por quem te habilita para a vivência eterna. Que Deus esteja abençoando, que a gente possa, nessa caminhada aqui, estar sempre em consagração, para receber a coroa de glória, a coroa da vida, e assim ser recebido no céu pelo Deus eterno, para continuar glorificando o seu nome, sempre, sempre, sempre. Aqui a gente é falho, mas lá no céu a gente vai ser recebido com honras, e a gente vai honrar a Deus para sempre. Como eu anunciei no começo da nossa mensagem, eu falei que no final dessa mensagem a gente poderia fazer uma oração consagrando ou reconsagrando a nossa vida. Quer fazer isso comigo? Vamos ficar em pé. Senhor Deus do céu, Tu és o Deus que tem coroas para nós. Coroas
de vitória, coroas de glória, coroa da vida. E nós aceitamos essas coroas. Nós entendemos que essas coroas estão disponíveis para nós naquele dia eterno. E assim, ó Deus, glorificará o teu povo, estará glorificando o teu nome pelos séculos dos séculos sem fim. Senhor, louvado seja o teu nome em todo o tempo. E agora, juntamente com os teus filhos aqui, estamos consagrando ou reconsagrando a nossa vida para viver de uma maneira melhor para ti. Louvado seja o teu nome e abençoa-nos nesse propósito de consagração ou reconsagração. E o teu amor eterno continue abençoando a cada um, ajudando nos propósitos de consagração. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que nos entregará as coroas de vitória, de glória e da vida, e na companhia do Espírito Santo, nos esteja abençoando a cada um para o todo sempre, em nome de Jesus Cristo, Salvador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.